Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 2 de março de 2020, são 19 horas. Lição número 3 do dia 19 de abril de 2020. Preparativos para a conquista. Texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Síntese. Deus conduz o seu povo e concedeu-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. Então nós vemos que por mais que nós nos preparamos para a batalha, do Senhor é a guerra e toda a vitória do povo de Deus precisa dar glórias a Deus. Por quê? Porque foi Deus que concedeu esta vitória. Introdução. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da terra prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordena ao povo pela fé que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Por mais que o tempo do Senhor chegue na vida de cada um de nós, em nossas vidas, ou na sua totalidade da igreja, nós sempre precisamos estar preparados para uma nova vida, um novo tempo, um novo líder. Em outras palavras, nós precisamos entender que a obediência ainda é o principal pilar do Evangelho. É quando nós obedecemos ao Senhor e, consequentemente, obedecemos àquela pessoa a qual Ele colocou por sua própria vontade, poder e soberania para nos guiar. Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e Deus deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Por melhor que seja um líder, um pastor, ou seja lá o que for, um general, ou seja o que for, ele nunca trabalha sozinho. Ele precisa de cooperadores, ele precisa organizar a sua tropa, ou no nosso caso, preparar as suas ovelhas. Para quê? Para que venha abastecer de alimento. Aqui o principal ponto, que é o alimento. Por quê? Porque sem alimento certamente morreremos. Então, nesse quesito, ele providenciou, ele viu que colocou para o povo que viesse ter provisão, para que não viesse perecer no meio do caminho. E hoje em dia não é diferente. Se nós formos até trazer para o lado espiritual, quantas pessoas estão perdendo o vigor, estão perdendo as suas forças, porque está numa igreja que não tem alimento espiritual. Por quê? Porque não se baseiam na palavra, ou
vai por outros caminhos, mas o ponto é que muitas das vezes, muitas igrejas que se dizem cristãs não pregam a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Então o povo não tem alimento para continuar na jornada e assim, consequentemente, não conquista aquilo que deseja o coração. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus, mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então vemos que Deus prometeu a terra, mas apesar de ser uma promessa de Deus, as pessoas partiam para a guerra com suas provisões. Em outras palavras, ainda que o Senhor nos prometa algo, nós precisamos enfrentar as situações, nós precisamos lutar por aquilo. E nós vemos aqui nesse ponto que é bem verdade que nos dias atuais muitas pessoas deixam as crianças e as mulheres, ou até mesmo os idosos, né? Se a gente for trazer o ambiente num todo, pessoas que são desprotegidas e não há ninguém que possa tomar conta delas. Eu não estou dizendo do governo, eu estou dizendo da igreja. A igreja muitas das vezes negligenciam a questão de cuidar dos idosos, das viúvas, das crianças, das mulheres. Essas pessoas precisam do nosso apoio, da segurança. E nós vemos que aqui teve uma parte de pessoas, de homens que estavam preparados para a guerra e que estavam protegendo este grupo. Seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte de guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradecesse a Deus, que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Por mais que a gente tenha um bom líder, se nós não tivermos aqui uma demonstração sincera de fidelidade e submissão, de nada adianta. Vemos o caso de Judas Iscariotes, teve o melhor líder, teve o melhor professor, o melhor senhor, e ainda assim se perdeu. Isso só para dar um exemplo. Precisamos, antes de tudo, ser obedientes a Deus. A Bíblia diz que melhor obedecer a Deus do que aos homens. Entretanto, há um outro ponto. Se Deus, que nós temos que obedecer a Deus, mas se Deus colocou alguém numa posição de liderança, nós também, mediante a vontade de Deus, precisamos também estar obedientes a esta pessoa a qual Ele colocou na liderança, desde que esta pessoa, apesar de ter sido colocada por Deus, também tenha obediência à palavra de Deus e seja um bom líder, porque também não adianta a pessoa ser, de repente até ser um bom líder, mas está desvirtuando a palavra. Aí não, aí continua o que eu já havia falado, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Então nós vemos que o povo entendeu e pediu para que Josué agradecesse a Deus e que também Josué desse o melhor de si. Por que pediram para que Josué desse o melhor de si? Porque uma vez que alguém está submisso a uma liderança, certamente, se esse líder tem o melhor de si, vai continuar caminhando juntos. E como diz Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Os espias, enviados para o reconhecimento da cidade, no final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que
que tinha o próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim e, possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Quando um líder consegue colocar diante dos seus liderados uma situação e ele é franco na situação e ele diz algo, é muito difícil que nós consigamos, mas se nós nos unirmos, conseguiremos. Só para dar um exemplo. Então, quando a pessoa consegue falar com franqueza, com sinceridade, a possibilidade de vencer é muito maior. Nós vemos que Josué, logo de primeira, colocou a questão e pediu para que espiasse a terra e fosse ver como seria a situação, mas de antemão ele já havia dito, não será fácil, a luta vai ser travada, não vai ser fácil, não conseguiremos de qualquer maneira. Então nós vemos a responsabilidade de Josué no que diz tocante ao porvir. Por que ao porvir? Porque ele previu, vamos colocar assim, ele conseguiria prever a situação. Se você tem uma situação, você vai fazer algo e vamos colocar numa situação de guerra, e você consegue espiar o seu inimigo, saber como é o inimigo, como o inimigo age, você consegue, ou pelo menos ter uma melhor possibilidade de neutralizar o poder do inimigo. E foi isso que Josué estava ali fazendo. Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então você note bem que numa situação dessa, numa situação de morte, Deus prepara uma mulher, uma prostituta. Então, por que eu vou dar ênfase nesse ponto? Porque tantas vezes a própria prostituta, quando chega no templo, na casa de Deus, na igreja, muitas das vezes nós fazemos acepção dela, julgamos o que ela faz, o seu proceder. Então nós vemos aqui que Deus preparou justamente uma prostituta para dar liberdade, para confundir os adversários. E nós veremos futuramente que até o nome de Raabe acaba aparecendo lá no livro de aos Hebreus, na galeria da fé. Ou seja, Deus prepara quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, para quem Ele quiser, para o projeto que Ele quiser, para o bem entendimento dEle, da forma que Ele quiser fazer. Cabe a nós apenas obedecer à sua vontade. Vou voltar aqui ao ponto para mais uma vez lembrar que nós não venhamos fazer acepção de pessoas. Um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Então nós vemos que até mesmo a prostituta ela teve mais fé do que os próprios espias. Eu não sei se já aconteceu com você,
numa situação difícil, pessoas não crentes, não cristãs, demonstrarem mais fé do que o próprio cristão. E isso acontece mais do que você possa imaginar. Então, parece que muitas das vezes o cristão só está preso mesmo ao sistema religioso, né? Mas que de fé mesmo ele não entende muito e não tem fé no Senhor. Fala do Senhor, mas não tem fé. Raabe, uma heroína da fé. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez de sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Então nós vemos que muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas quando uma pessoa, uma prostituta ou um homossexual ou coisa dessa natureza vem ao templo, nós tantas vezes fazemos acepção de pessoas e julgamos, mas nós não sabemos o propósito de Deus, até porque independente da vida de pecado que uma pessoa leve, independente do pecado que ela leve, ela também é filha do Senhor. Também foi o Senhor que Jesus também morreu na cruz do Calvário para que ela tivesse vida. Então ela tem todo o direito da salvação da mesma forma que nós temos. Então nós vemos que nós não conhecemos os propósitos de Deus. Quantas das vezes o Senhor permite que uma pessoa entra no templo e muitas das vezes nós julgamos, mas o Senhor faz dessa pessoa algo extraordinário, faz um trabalho extraordinário e você vê aqui a transformação extraordinária que Deus fez na vida de Raabe. Eu não sei se por acaso você já conheceu alguma Raabe, eu conheço duas. Uma mulher de estratégia, eu digo porque é um nome bíblico, que eu particularmente acho um nome bonito, mas é extremamente raro de se colocar numa pessoa justamente devido à vida que Raabe possuía, né? A vida de pecado. Então as pessoas não querem associar o nome ao pecado, mas se esquecem de que Raabe foi transformada. Uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaque acerca do cordeiro para o holocausto, e por Jesus, quando seus irmãos lhes perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. Deus abençoou a Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Abençoa-nos e diz: vai e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Quantas das vezes nós pensamos que alguém foi abençoado por Deus, mas vive uma vida de pecado, de repente uma vida de mentira, ou uma vida de prostituição, ou algo assim. Mas nós não sabemos o tipo de fé que essa pessoa tem. E foi o caso de Raabe, que ela mentiu, o que é algo que Deus abomina. Deus não participa da mentira, tanto é que acabei de ler que Deus não abençoou Raabe por sua mentira, mas por sua fé. Em outras palavras, uma pessoa, como foi o caso de Zaqueu, que era cobrador de impostos, lá de Lucas 19, né? Fala que Zaqueu foi transformado, mas ele era um cobrador de imposto, ele era um homem, vou colocar aqui um homem mau, vamos colocar aqui para resumir. Então nós vemos que Zaqueu foi liberto por sua fé, ele creu no Senhor, apesar da sua vida de passado de pecado. E o mesmo aconteceu com Raabe, apesar de ter tido uma vida de pecado, e aqui não vem ao caso o porquê ela era uma prostituta, qual era a situação da época, isso aqui não vem ao caso. Só vem ao caso que uma vez que ela era prostituta, então ela tinha uma vida de pecado, independente de qual motivo fosse. Mas Deus a abençoou por sua fé.
Então, muitas das vezes as pessoas pensam, inclusive nós cristãos às vezes apontamos, como pode alguém ter algo da parte de Deus, mas vive uma vida de pecado? É porque muitas das vezes nós não sabemos o passado da pessoa e não sabemos se ela se converteu a Cristo. E ela se convertendo, ela tem mais fé do que muitos de nós. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Esse fio, vamos colocar um fio de escarlate, assim como lá nos umbrais da porta, né? Colocar Jesus morrendo na cruz, então ele verteu o seu sangue, certamente o sangue vermelho. Então por essa a principal a questão da analogia, ou seja, Raabe, porque se arrependeu dos seus pecados, teve toda uma obra extraordinária feita por Deus em sua vida, que acabou, que culminou no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, nós sempre precisamos atentar pelo propósito de Deus na vida de cada um, independente de qual pessoa seja. Deus sempre tem um propósito de salvação para todo aquele que nele crê. Conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres, levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, quantas das vezes, nós veremos pessoas no mundo que vai nos estender a mão e muitas das vezes nós não entenderemos. Mas por que tal coisa acontece? Porque quando alguém é fiel a Deus e ao seu propósito, e é obediente à sua palavra, é obediente ao seu dirigente, ao seu pastor, ao seu líder, porque entende que ele foi colocado ali por Deus, Deus acaba usando pessoas que não professam a mesma fé para o abençoar. Então vemos que Raabe, ela, apesar de toda a vida uma vida de pecado, Deus usou ela tremendamente e ela, por sua fé e seu arrependimento, alcançou a misericórdia do Senhor. Isso quer dizer para nós, uma lição para nós, que é o seguinte: independente do passado de uma pessoa, nós até muitas das vezes nós falamos algo do tipo: tal pessoa não me engana, eu conheço o passado dela. Bom, você pode conhecer o passado, eu posso conhecer também o passado da pessoa. De repente foi uma vida de pecado, promíscua, mas o futuro, quem vê é o Senhor. É o Senhor quem vê o futuro. É o Senhor que planeja toda a obra da salvação. É Ele quem vê, Ele quem analisa. Ele, como a própria Bíblia fala, que Deus não vê como o homem vê, Deus olha ao interior. Então, quantas das vezes pessoas, como já falei o caso de Zaqueu e da própria Raabe, ou mesmo de Saulo, o apóstolo Paulo, que viviam uma vida, apesar que Paulo tem uma conotação um pouco diferente, não era necessariamente uma vida de pecado, mas de perseguição ao cristão, porque ele achava que estava fazendo certo, mas de qualquer forma, todos esses tinham uma vida equivocada, mas foram transformados pela palavra do Senhor, porque se arrependeram, porque reconheceram a Cristo como Salvador e viram a grande obra que o Senhor fez em suas vidas. Eu falo o Senhor Jesus numa questão de Raabe, mas é uma forma figurativa,
que da época Jesus ainda não havia descido à terra para morrer na cruz do Calvário. Mas vemos que num conceito geral, Raabe, o apóstolo Paulo e Zaqueu aceitaram a palavra e se arrependeram e foram transformados pelo Evangelho. Então que nós ficamos com esta lição de aprendizado, de não ficar apontando e julgando pessoas por seu passado, mas que nós venhamos estender a mão para que nós venhamos conquistar a terra prometida junto com eles, que nós venhamos conquistar as bênçãos do Senhor através de lutarmos juntos e não contra Ele. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!